Olá a todos, estamos aqui para mais um podcast iGrow. Lembrando que esse podcast nasceu para trazer pessoas, contar histórias e motivar você a crescer. E hoje eu tenho aqui Thiago Godoy, conhecido como Papai Financeiro. Vou querer saber um pouco mais. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Lúcio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O Thiago ele é educador financeiro, escritor, e ontem eu participei, tive a honra de ir no lançamento do livro. Vou mostrar aqui, depois eu quero que você fale um pouco, Emoções Financeiras. Muito interessante o tópico, Algo que já é difícil de falar, sobre dinheiro, educação financeira, e você ainda deu um ponto mais especial. Mas antes, eu gosto sempre de conhecer quem é o Thiago antes de se tornar um educador financeiro, escritor. Fala um pouquinho de você. Legal. Antes de falar de mim, eu vou falar por que você estava lá comigo também, porque dentro desse livro, eu vou falar bastante dele hoje, mas no fim, eu trago vários casos, várias histórias para ilustrar o que eu trago de conteúdo e de ciência, até bastante ciência. Tem muita referência bibliográfica nesse livro. Mas o Lúcio, ele tem uma história de vida muito impactante para mim e que, no que eu falo do livro, ele exemplifica muito do que eu trago. Então, ele é um personagem real, que exemplifica muita coisa. Então, o último case desse livro é a história do Lúcio. Então, ele estava lá não só porque foi prestigiar o livro, mas como ele é uma parte desse livro. Então, fico muito feliz de estar aqui conversando com você, de poder falar sobre o livro, porque você é uma das pessoas que são inspiração para o que eu trago aqui. E eu quero ensinar, divulgar para as pessoas esse tipo de conhecimento, para que elas também entendam que é para todo mundo, é para qualquer pessoa. E isso é uma mudança de cabeça, de mindset. Então, fico muito feliz. Obrigado, Thiago. E aproveitando aqui, lembra, você conheceu um pouquinho da minha história através de um PDF, Nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos num evento e acabou que eu mandei um PDF para você conhecer um pouquinho. E hoje eu queria entregar o livro físico para você, um presente. Obrigado. Eu fiquei muito feliz também pelo presente do seu livro, que ganhei ontem. E fiquei muito honrado por você ter lido e usado parte da história. Porque se conecta muito com o que eu trago. Aqui, o livro do Lúcio é o Autogestação. Conta a história dele, conta vários desafios e várias metodologias que ele aplica na vida dele. Para quem não leu ainda, que está acompanhando o podcast, fala de autogestação. E quando eu vi isso aqui, eu falei com você, me deu um clique, assim, uma coisa, e eu comecei a ler o livro, e aí, para mim, foi natural trazer a sua história. Eu tava ali nos 90% do livro concluído, já escrevendo o final do livro. Porque eu falo no meu livro, na metodologia dos 3 autos, que o primeiro começa com o autoconhecimento, que depois vai para a autorresponsabilidade financeira, autoconhecimento financeiro, autorresponsabilidade financeira, e termina com o autocontrole financeiro. Essa metodologia para você realmente agir de forma coerente com as suas finanças, com a sua vida financeira. Quando eu vi autogestação, eu falei, um quarto auto aqui que está chegando. E tem várias partes aqui do livro que, depois que eu fui lendo, eu fui trazendo lá quando eu conto a sua história do seu case, como que elas se conectam com o que eu trago. Então, é muito bacana isso, sabe? Para mim foi uma boa surpresa, Lúcio, de conhecer e conhecer o autogestação, porque é mais uma prova que tudo está conectado. Sim. A gente fica querendo dividir as coisas, separar, dizer que uma coisa é uma. E não. Tudo é conectado, cara. Tá tudo dentro de uma coisa só. Quando a gente começa a identificar isso é percepção, isso é intuição, e isso é esse sutil que eu falo no livro também, emocional e intuitivo, que a gente ainda dá pouca atenção a isso, A gente vive ainda numa sociedade muito do técnico, do racional, tem que ser assim, e a gente esquece que nós somos 90% emoção. E quando a gente começa a treinar isso e desenvolver inteligência emocional, que eu falo aqui no livro, essa inteligência emocional é o que nos ajuda a perceber o sutil, perceber o que não está ali, tão facilmente visto, está numa camada um pouco mais profunda. E então, assim, está tudo conectado, esses livros aqui, eles se conversam de uma maneira maravilhosa, e eu acho que a gente tem que buscar isso, sabe? Somar histórias, esforços e somar ideias
para a gente atingir as melhores coisas. E antes de você, né, entrar um pouco na sua história, uma das coisas que mais me chamou a atenção nas nossas conversas foi porque eu percebi muito claro que você tem propósito, né? Eu sempre digo que é difícil eu me conectar com pessoas que não têm propósito. Você nunca falou meu livro para ter sucesso, meu livro para ganhar dinheiro. Sempre mencionou pessoas, mudança de mentalidade, transformação. Então isso me chamou muita atenção nas nossas conversas. Eu vou aproveitar e fazer o gancho na minha história, porque tem bastante disso, né? Mas eu vou dizer, eu já vou pular para uma parte, foi quando eu comecei a ver que, assim, o impacto que você gera nas pessoas, o seu sucesso, vamos dizer assim, isso é muito relativo, né? Sim. E o sucesso de verdade, tá? Isso não é demagogia, isso é realmente uma coisa que a gente percebe. Ele está em você realmente chegar nas pessoas, na sua mensagem. Quando você descobre a sua mensagem, você vai construindo ela, né? Mas você conta muito bem a sua história de como a sua mensagem chegou em você, né? Até no seu nome, solucionador. Então, eu acho muito bonita essa história sua. E quando você começa a entender a sua mensagem, você vê que é sobre isso, é sobre como você vai fazer a sua mensagem chegar, porque você enxerga aquilo, é como se estivesse vendo uma coisa e as pessoas ainda não estão enxergando. E você começa a mostrar para as pessoas que é possível elas enxergarem aquilo. Acho que isso é sucesso. E, naturalmente, a sua mensagem chegando, você vai se aprimorando e isso é o impacto, né? Hoje a gente vive um mundo onde a gente consegue pegar nossa mensagem e divulgar para o mundo de uma maneira muito mais fácil do que era rápida, né? E rápida do que era antes. Então, assim, como é que eu entrei nessa trajetória? É uma sequência de fatos aleatórios que acabam se conectando no fim, né? Parece que as coisas todas se conversam mesmo. Bom, eu, rapidamente aqui, né? Não vou contar, são 41 anos aí de vida, né? É bastante tempo. Mas basicamente eu fui criado em Minas Gerais, minha família de classe média, sem nenhum luxo, mas a gente estudava numa boa escola, então tive acesso à educação muito boa, meus pais priorizavam isso e fazíamos todos os esforços para que eu e meu irmão pudéssemos estudar na melhor escola que tinha possível. Então, sempre com valor educação, morei lá e até me formar na Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de lá, em administração. E engraçado que na época eu não gostava muito da administração. Eu falei, cara, isso eu vou fazer aqui porque é uma coisa mais geral, mas não era exatamente o que eu não tinha encontrado. Estava naquela idade muito, muito jovem também. E eu acabei, Lúcio, indo trabalhar com educação. Na verdade, o que me pagava minhas contas nessa época era professor de inglês. Eu era professor de inglês. Minhas primeiras profissões, assim, né? Então, eu dava aula de inglês, gostava muito daquilo. Depois eu parei de dar aula de inglês, fui morar nos Estados Unidos, fiz uma... Legal. Fui trabalhar com captação de recursos para um projeto social chamado Children International. Trabalhava para Dialogue Direct, fazia essas campanhas de captação de recursos. E ali eu comecei a entender essa coisa de conectar. Por quê? Porque era um trabalho muito difícil, assim. Não sei se alguém já viu, aqui no Brasil agora tem isso. Nos Estados Unidos é muito comum. Você trabalha em grupos com pessoas e você tenta achar padrinhos, madrinhas para o seu projeto, para esse projeto social. Então é um trabalho de convencimento. Você tem que parar as pessoas na rua, você tem que ser persuasivo. Às vezes está muito frio e tal. Então, na primeira semana, assim, foi o pior trabalho do mundo. As pessoas queriam me bater na rua. Teve um cara que realmente... chato, né? Não, me sentia a pior pessoa. Mas aí eu comecei a entender que não é sobre mim. É sobre o tipo de pessoa que está disposta a parar e apoiar esse projeto. Então eu comecei a entender que tem pessoas que estão abertas a isso. Isso me deu um primeiro clique, a primeira virada de chave, para entender que tem gente que está disposto, sim, a parar ali no meio da rua, conversar sobre um projeto social e se tornar um padrinho, madrinha, e doar lá $20 por mês na época, que era isso. Então eu comecei a entender pessoas e ver que, cara, pessoas são diferentes, o mundo é diferente, as pessoas são completamente perfis, né, diferentes. Então isso me conectou muito e eu não parei com isso, né? Eu voltei para o Brasil, fui trabalhar com captação de recursos para um projeto grande de educação em tecnologia no Rio de Janeiro. Até hoje existe, chama Recode. Na época era o Comitê para a Democratização da Informática. E aí nessa época eu ganhei um prêmio de captação de recursos, eu me destaquei, isso me deu uma certa visibilidade na época. E aí uma pessoa que estava envolvida com esse projeto da Estratégia Nacional de Educação Financeira, que eu nem sabia o que era até então, nem entendi o que era educação financeira,
ela me convidou para participar de um processo seletivo, eu participei e fui contratado ali para tocar essa frente de parcerias, expansão da estratégia nacional, toda essa parte de relações, né, com as empresas, com o governo e tudo mais. E foi maravilhoso, porque eu fiquei 6 anos ali e eu descobri a educação financeira, implementei projetos em parceria com o Banco Mundial, com o BID, projetos com públicos de baixa renda, com escolas públicas, uma grande articulação em torno desse tema. Me apaixonei pelo assunto, fui fazer mestrado na GV aqui em São Paulo sobre endividamento, estudei 400 pessoas endividadas e não parei. Então virou a minha febre aqui, a educação financeira, porque eu vi, isso foi lá num programa que a gente fez com mulheres de muito baixa renda, beneficiárias do Bolsa Família, assim, uma renda muito baixa, mínimo do mínimo. E a gente viu que a educação financeira, a gente prototipou lá o projeto e conseguiu ver que a educação financeira funcionava do jeito que a gente construiu ali, né? Não foi uma educação... Você tem que construir a metodologia de acordo com o público, né? Para que ele entenda e que aquilo faça sentido para a realidade desse público. Então a gente fez isso e o projeto até hoje foi bem avaliado, até hoje ele é usado, né, com os centros de referência e assistência social. E ali também foi uma outra chave que clicou para mim. Cara, isso daqui funciona para todo mundo, depende de como você transmite. E aí eu comecei a ver que a educação financeira é uma ferramenta de transformação que muda a vida da pessoa, que é um conteúdo prático que ela aplica e ela muda em pouco tempo se ela se abrir para esse assunto. Com essas mulheres de baixa renda, olha só, a chave delas virava quando a gente colocava o sonho. Qual que é o seu sonho? E a pessoa às vezes não reconhecia o sonho, ela dizia que ela não tinha sonho, porque ela achava que era um luxo sonhar. E a gente começou a mostrar que o nosso desafio nessa metodologia, nosso objetivo era mostrar que era possível sonhar. E quando ela entendia que ela conseguia sonhar, ela começava a olhar para as finanças dela, aquela gestão ali de uma escassez financeira, mas que elas conseguiam. Então a gente tem vários casos assim de mulheres que o sonho delas era comprar uma máquina de costura para costurar para as amigas ali do bairro, para ela conseguir fazer uma renda extra costurando. Ela achava que era impossível, ela conseguia, né, costurar. Teve caso de gente que comprou fogão industrial para cozinhar. Né, várias coisas assim de pequenas vitórias que são uma mudança de vida para essas pessoas. Né? É interessante, né? Eu gosto de conhecer um pouquinho porque, poxa, olha a jornada que você passou. Né? Você entrevistou 400 pessoas. Né? E o pessoal às vezes vê, né, onde nós estamos hoje, não, para ele foi fácil. Não foi, você teve que ir lá, você teve que desenvolver um projeto para poder tocar em pessoas que, se você levasse a algo da parte financeira do jeito que o mercado ensina, ok, isso não é para mim. E achei interessante, você usou o sonho. Você teve que despertar algo dentro da pessoa. Não, eu posso. Lembra? Uma máquina. Mas lembra, aquilo lá pode ter, talvez, a partir da máquina, ela costurou, vai saber onde ela está hoje. Exatamente. Né? E eu acho o que mais a gente e foi essas outras chaves, né, que foram virando para mim, foi que a crença de que ela poderia conseguir é o mais importante. Aí foi quando eu comecei a mergulhar nas crenças financeiras e na economia comportamental, que foi depois para o mestrado, eu fui fazer, né, a coisa do endividamento, entender as emoções, porque a pessoa endividada ela tem um turbilhão de emoções, ansiedade financeira, que é um tema até de um TED que eu fiz. A gente fez uma pesquisa sobre ansiedade financeira junto com a XP, né, em 2020, que afeta 80% da população quase. Eu iria perguntar agora, porcentagem. 77% tem sintomas de ansiedade financeira no Brasil. E qual é a causa, assim, dessa sua jornada? Por que é difícil falar sobre dinheiro? Nossa, eu vou me planejar para... É difícil, ninguém quer. Às vezes a pessoa está quebrada e não, tá tudo certo. Né? E o que se descobriu? Por quê? O dinheiro é a maior causa de tabu da sociedade. Tem uma pesquisa da Wells Fargo que mostra isso nos Estados Unidos, inclusive, que dinheiro é mais tabu do que religião, do que política, do que sexo, do que morte, do que outros temas que são tabu e que a sociedade... o que é um tabu? É um tema que as pessoas não falam abertamente, têm dificuldade de falar, de se abrir. E é curioso porque o dinheiro a gente usa todos os dias,
né? Acho que outros assuntos são menos frequentes. A gente pode talvez se dar o luxo de ter um tabu, né? A gente sabe que precisa lidar com isso, mas a gente procrastina. Por quê? Várias questões, mas um ponto importante que eu fui descobrindo nesses estudos é o nosso cérebro. Voltamos para nós mesmos. Tá aqui. Ele é uma máquina que gasta muita energia. Nosso cérebro ele usa 25% aproximadamente da nossa energia e ele pesa 2% do nosso peso corporal. Então ele é um grande sugador de energia, então ele precisa poupar energia primeiro, porque ele gasta muito. Ele tem que maximizar o prazer, porque ele vive no imediato, isso é biológico, e ele tem que evitar a dor. Então, tudo que é evitar a dor é o nosso cérebro. Então, por que a pessoa procrastina qualquer coisa? Porque ela está evitando tarefas que não são prazerosas. Então, o dinheiro está dentro disso. O resultado vai ser futuro. E que o resultado não é tangível no curto prazo. Perfeito. E aí, a nossa estrutura cerebral é assim. Não é uma coisa assim, eu acho. Não é uma coisa de você escolher. É uma estrutura biológica. Sabendo disso, a gente consegue mudar, mas a gente tem que ter a primeira consciência de que assim funciona. O nosso cérebro ele tem 3 partes principais, né? Ele tem a parte reptiliana, que é a parte antiga, que é do fugir, ou é o matar ou morrer, ou fugir, né? Que é você realmente reagir de forma automática em relação a qualquer coisa. Então a gente tem que se reagir o tempo inteiro, né? Tá frio, vou buscar me aquecer. Tô com fome, vou buscar comer. Tem alguma ameaça, algum perigo, eu vou me atentar, fugir, lutar, né? Isso é muito antigo, essa estrutura cerebral. Ela vem dos répteis, por isso chama reptiliano. Não dá para remover simplesmente, olha, não penso mais assim. Não dá. Não dá. A nossa estrutura intermediária ali, que os mamíferos têm, ela já gera as emoções. Ela já é a estrutura emocional do nosso cérebro. Então ela tem um desenvolvimento maior, mas ela já é mais sofisticada, mas ainda assim ela é menor. E a que tem na frente, que é o córtex pré-frontal, que é a região mais recente do nosso cérebro, ela é a mais desenvolvida, que ela é a racional. Então, nosso córtex pré-frontal, por exemplo, você não vê nos macacos igual ao nosso. Ela é uma estrutura super nova. E, ao mesmo tempo, por ser nova, ela é pequena e ela é pouco usada. Então, nós não somos racionais na prática. A gente é muito racional. Todas as decisões que a gente toma é emocional. Todas as decisões que a gente toma são olhando para o nosso contexto emocional. Elas têm um fundo emocional muito forte. Então, tudo que a gente faz na prática, ele tem uma origem, tem uma motivação que ela é emocional. Mas a pessoa fala assim, mas eu pensei, eu fiz conta para tomar a decisão. Sim, mas de onde que veio essa decisão? Na prática, qual que é a origem dela? Você para pensar? Provavelmente a gente não para pensar. Faz sentido dizer que a decisão é quase que inconsciente? Depois só que você se dá conta? Ou não? A origem tem uma boa pergunta. Tem decisões que são nitidamente imediatistas, que a gente toma e depois a gente se arrepende, que a gente viu que a gente foi imediatista. Então, quando você vê consumo, por exemplo, acontece muito. A pessoa tá... Exemplo. A pessoa tava bem e emoção é assim, né? Ela é variável demais. Então, ela tá bem, chegou no trabalho, recebeu um feedback negativo. Ela vai almoçar no shopping, ela vai no fast food, porque ela merece, que ela tá triste, ela come uma comida junk food lá, né? E ela vai passear no shopping, compra um negócio porque ela está se sentindo triste, ela fez uma compra que ela nem pensou, não programou, não viu se ela tinha como pagar, não viu se era importante aquilo e comprou. O que mais acontece? Todo mundo vai se identificar com isso. Tô triste, tô num baixo astral, vou comprar para me sentir bem. Aquela recompensa. Recompensa imediata. Essa é nitidamente uma decisão imediatista, que acontece o tempo inteiro. Com todo mundo. Qual que é o problema? Quando a pessoa não consegue controlar isso. Isso vira algo que prejudica as finanças dela, né? E tem as decisões que são, sim, de fundo emocional, só que elas são mais pautadas. Exemplo. Eu vou comprar uma casa na praia. Por quê? Você vai comprar uma casa na praia? Trabalho muito, eu mereço. Meu sonho. Na hora que você vê, é porque... Estou dando um exemplo aleatório aqui, mas é real, já vi. O sonho do pai dela era comprar uma casa na praia e não tiveram condições. A pessoa vai lá,
os pais nem já estão aqui mais, compram uma casa na praia, mas para realizar um sonho de uma pessoa da família que não... Então, assim, tô dando um exemplo que são infinitas motivações. Dando um pouco. Eu aprendi a ser muito vulnerável, né? E o que eu vou contar aqui é o que eu já fiz várias vezes, tá? Eu já construí a história. Sabe quando você faz todo um preparo, você cria uma estratégia. Não, porque eu mereço. Aí você quer comprar um barco, por exemplo. Então você já monta toda a história, você se convence, você põe um emocional, porque eu trabalho muito. Pensa, você já tem aquela... Quase que se imagina já ali no barco. Poxa, aí você vai lá e compra. Então, eu já fiz compras que eu mesmo tive que meio que direcionar o meu emocional para poder aceitar. E o pior de tudo é, quantas compras nós fazemos e depois, só daqui 1 mês, 2, 3, 1 ano, a consequência vem. Exato. A gente usa o dinheiro, acho que um ponto importante, que o dinheiro é uma energia real, né? Quando você vê o mercado financeiro, quando você vê o PIB de um país, ele não está ali uma montanha de dinheiro. Ele é um sistema de trocas, né? Um banco, ele não tem todo o dinheiro ali dentro. Ele está emprestando para um e pegando emprestado de outro. É um fluxo financeiro que é uma conta, ela é imaginária, ela está ali dentro de um ecossistema virtual mesmo, sempre foi, né? Mesmo quando os bancos eram só físicos. Então o dinheiro é uma energia, e é uma energia que a gente precisa saber domar de alguma maneira. A gente não pode ter expectativa de domá-la 100%, porque isso entra em ansiedade também. Tem inclusive aí no livro as crenças financeiras, isso é crença de vigilância. Então a gente tem que ter um espaço para o caos pequeno, mas tem que ter um espaço para o imprevisto, né? Mas a gente tem que ter um domínio dessa energia. E esse domínio passa por a gente ter essa casa arrumada, esse guarda-roupa arrumado. Sabe aquela sensação de organização mínima que você tem que ter para poder trabalhar até? Uma mesa desorganizada, isso é provado cientificamente, uma mesa de trabalho desorganizada desorganiza a sua produtividade. Uma vida financeira desorganizada desestabiliza tudo na tua vida. Então, olhar para as finanças, para essa energia, é olhar para o que você tem hoje, raio-x da sua vida financeira, para o que você quer ter no futuro, então projetar para o curto, médio e longo prazo, e entender se o que você está fazendo com o seu dinheiro hoje está cabendo nesse plano. Será que você está vivendo com o que você pode e está fazendo para o futuro? Ou você está vivendo ganha, gasta, ganhei mais, vou gastar mais? E aí, a maioria das pessoas, eu imagino que acaba fazendo isso. Sim. Você acredita que você também revisitar o seu passado para poder entender o porquê? Por que eu penso sobre dinheiro dessa forma? Então, por exemplo, eu lembro que eu sempre fui da igreja e era muito claro, dinheiro é sujo. Tem um versículo que eu não lembro, né, que fala que é mais fácil... Camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha que doideira. Pensa, você foi ali, uma crença dizendo, para que ficar rico? Né? Então, aquela crença talvez limita a pessoa de conseguir ser próspera. Então, em algum momento vai ter que ter uma quebra também, para que ela consiga a prosperar. Perfeito. Claro que aqui a gente não está falando... crenças, elas vêm, e eu vou falar disso agora, mas assim, elas vêm de formas diferentes. É mais da maneira como a gente interpreta aquilo do que a mensagem, né? Mais a interpretação dela. Então, não vou dizer o que um está falando ou o outro, estou falando como as pessoas interpretam. Nós temos crenças que são chamadas intergeracionais, que vêm de pai e mãe lá para trás, vieram dos avós. Então, você vê muito interessante você estudar isso. Você vê imigrantes que vieram da Itália para o Brasil, aqui em São Paulo tem muito, né? Crenças que vieram de imigrantes, e aí crenças que vieram de outros tipos de imigrantes. E é muito interessante, para mim, pelo menos para mim, né? É olhar isso, porque isso impacta totalmente na maneira como a pessoa lida com o dinheiro. Crenças intergeracionais, a gente herda dos pais, das mães, dos pais e mães, avós e tudo. Tem crenças sociais que são dentro do ecossistema que você está aqui, da sociedade que você vive. Você hoje vive nos Estados Unidos. Lá tem crenças diferentes, né? Sim. Sobre o dinheiro. Tem crenças pessoais, que são crenças que você constrói ali com as suas vivências, que você reforça, né? E podem ser boas, sempre boas ou ruins, tá?
O papo tá muito bom, mas o nosso tempo tá bem limitado. Mas eu ainda quero continuar essa conversa com você, então nós vamos ter que quebrar isso aqui em 2.